Olá, mês 8, 2022 em diante. Hoje a gente veio trazer um artigo complementando aí nossa playlist de física. E já lembrando que tem outro sobre esse mesmo assunto, que são sobre os anéis de Newton, intitulado Newton antecipou o conceito de dualidade onda-partícula. É um estudo de Breno Arcioli Moura e Cibele Celestino Silva, pós-graduação em interunidades de ensino de ciências, Instituto de Física, Universidade de São Paulo, e Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo. Aqui descrição recebida em 30 de junho de 2008 e aceito em 15 de agosto de 2008. Resumo. É muito comum encontrarmos menções às ideias elaboradas por Isaac Newton em materiais voltados ao ensino e divulgação da física. Alguns desses textos, ao tratarem a óptica newtoniana, apresentam informações sugerindo que ele teria previsto o comportamento dual ao assumir um modelo corpuscular que foi também utilizado para explicar fenômenos ópticos com propriedades periódicas. Esses relatos históricos se apoiam nas discussões de Newton sobre o fenômeno dos anéis coloridos em películas finas, e especialmente no conceito de estados de fácil transmissão e fácil reflexão da luz, publicados em seu livro Óptica, para explicá-lo. O presente artigo traz uma análise histórica pautada no Óptica e em outros trabalhos de Newton sobre óptica. O estudo de fontes primárias e secundárias mostra que Newton era completamente avesso a qualquer possibilidade de um modelo ondulatório para a luz e que os estados da luz não são uma antecipação da dualidade onda-partícula. Com esse trabalho, pretendemos mostrar, entre outras coisas, que devemos evitar analisar contribuições de cientistas do passado com os olhos do presente, desconsiderando o contexto no qual tais ideias foram desenvolvidas. Palavras-chave: História da óptica, Isaac Newton, dualidade, onda-partícula. Abstract. It is not rare to find mentions to Isaac Newton's ideas in sources and material devoted to physics teaching and dissemination to a broad public. Some of these tests and internet websites suggest that Newton had anticipated light dual behavior in his optical studies. The main evidences for this sort of affirmation rarely on the fact he assumed a corpuscular model for light and used it to explain optical phenomena with periodic properties. These historical accounts use Newton's discussions on colored rings in thin films and his concept of fits of easy reflection and easy transmission of light published in his book Opticus. The present paper brings a historical study based on examination of Opticus and other Newton's works on Opticus. The analysis of primary and secondary sources shows that Newton was refractory to any possibility of an undulatory model for light. Moreover, it indicates that fits were not a foresign of wave-particle duality. This paper intends to show, among other things, that we must regard the context in which ideas of past scientists were developed and avoid considering them as anticipations of currently accepted concepts. Keywords: History of Opticus, Isaac Newton, Wave-Particle Duality. Introdução.
A discussão das ideias elaboradas por Isaac Newton, 1642-1727, é uma prática muito comum em materiais didáticos e de divulgação científica voltados à física, e inclusive em páginas da internet sobre assuntos relacionados à ciência. A fim de tornar o discurso ágil, ilustrativo e de fácil entendimento para o grande público, são apresentados breves relatos históricos, geralmente ressaltando a genialidade de Newton e a importância de suas realizações para o progresso, validade e estabilidade do conhecimento científico aceito atualmente. Nesse cenário, muitos desses materiais apresentam informações indicando que Newton teria previsto o comportamento dual da luz em sua óptica. A principal evidência estaria em suas investigações sobre o fenômeno dos anéis coloridos formados por películas finas. Nota 1. Atualmente, esse fenômeno é explicado pelo conceito de interferência entre ondas luminosas refletidas nas superfícies do filme. Para mais detalhes, ver Young, M., Óptica e Lasers, EDUSP, São Paulo, 1998, páginas 137 a 139. Vou ler de novo esse trecho, que a citação é um pouco comprida. A principal evidência estaria em suas investigações sobre o fenômeno dos anéis coloridos formado por películas finas. Nota. Conhecidos atualmente por anéis de Newton. E no conceito de estados de fácil transmissão e fácil reflexão que Newton elaborou para explicá-lo. Nota 2. O termo em inglês, originalmente utilizado por Newton para designar essa propriedade da luz, foi Fits of Easy Reflection and Transmission. Na época, segundo o Oxford English Dictionary, o termo fits era utilizado frequentemente na área médica para denominar o ataque repentino, mas transitório de algum tipo de doença. Newton foi o primeiro a utilizá-lo em óptica. Esse termo foi traduzido para o português como caminhos, acessos, ajustes, entre outras palavras. No entanto, preferimos utilizar o termo estados, como adotado na edição em português do Óptica. Pelo estudo do Óptica e dos trabalhos anteriores de Newton sobre o assunto, vemos que a palavra estados é a que melhor representa o significado do termo fits utilizado por Newton. Isso aparece claramente na proposição 12 do livro 2, da versão original em inglês do Óptica, na qual ele afirmou que o fato de um raio ser transmitido ou refletido é consequência de que every ray of light in its passage through any refracting surface is put into a certain transient constitution or state, which in the progress of the ray returns at equal intervals, and dispose the ray at every return to be easily transmitted through the next refracting surface and between the returns to be easily refracted by it. Grifo nosso. Aqui ela coloca entre colchetes. Fim da nota 2. Os estados da luz de Newton são pouco conhecidos pelos físicos e também pouco estudados detalhadamente por historiadores da ciência. Entretanto, quando são citados, frequentemente é dito que eles representam a união entre as concepções corpuscular e ondulatória para a luz. Portanto, os estados poderiam ser considerados como uma antecipação da concepção moderna de dualidade onda-partícula da luz. Um livro de divulgação científica trata essa questão da seguinte maneira. E aqui um trecho. Os livros elementares diziam, entre parênteses do lado dizem, que Newton acreditava na teoria corpuscular da luz. Mas parece que a coisa não era tão simples assim. Ele achava que a luz era basicamente corpuscular, não ondulatória, mas com propriedades ondulatórias. Ele fez também experiências de difração e interferência, de modo que sabia que a luz tinha propriedades ondulatórias.
Dizia que quando um corpúsculo luminoso se aproxima do orifício ou fenda, o corpúsculo pode ter fits, estados de luz, isto é, pode ir numa direção ou noutra. Naquela época, a ideia de probabilidade não estava muito clara ainda. Então, ele usou a palavra fits, que já era uma ideia probabilística. Quer dizer que a luz era basicamente corpuscular, mas poderia ter também esses efeitos conhecidos de interferência e difração. Nota bibliográfica 2. E aí eu vou pôr toda a nota bibliográfica lá, toda vez que eu for citando nota bibliográfica 2, vocês vão ver lá no final, nas notas bibliográficas, para achar cada trecho desse. Em um livro sobre a óptica do século XVII, voltado principalmente a historiadores da ciência e físicos, o argumento sobre os estados é praticamente o mesmo. A discussão inclui uma citação, entre aspas, do físico Louis de Broglie, em seu trabalho Ondes corpusculaires mécaniques ondulatoires, de 1945. Aí aqui um trecho citado. A teoria dos estados de Newton foi forçada a ficar no esquecimento depois do impressionante sucesso da teoria ondulatória no século passado, o século XIX. Desde a invenção da mecânica ondulatória, o interesse nas especulações de Newton sobre as origens dos estados tem se renovado, do ponto de vista histórico. Sua tentativa de combinar concepções corpusculares e ondulatórias tem Newton antecipou o conceito de dualidade, onde a partícula da luz sido considerada como um tipo de pressentimento mecânico ondulatório. Aqui. Do ponto de vista histórico, sua tentativa de combinar concepções corpusculares e ondulatórias tem sido considerada como um tipo de pressentimento da mecânica ondulatória. Nota bibliográfica 3. Como terceiro exemplo, na página da internet de uma sociedade espanhola da área de oftalmologia, é dito o seguinte sobre os estados. Según Newton, la condición para la formación de un anillo coloreado en el experimento de Hooke es que un espacio de aire entre la lente y la lámina de vidrio corresponde a un fit. Newton asoció una magnitud diferente de fit con cada índice de refracción. Así, un concepto esencial de la teoría ondulatoria entró a formar parte de su sistema. Nota bibliográfica 4. Em um livro sobre a história das teorias sobre éter e eletricidade, direcionado a um público que procura informações históricas adequadas, mas sintetizadas, o autor lança um comentário sofisticado sobre os estados. Aqui um trechinho, 3 pontinhos entre colchetes e continua. Notável antecipação da explicação quântica do século XX, os estados de fácil transmissão e fácil reflexão correspondem às probabilidades transitórias da teoria quântica. Nota bibliográfica 5. Há algumas fontes que apresentam outras interpretações sobre os estados, não considerando explicitamente que eles representam uma antecipação do comportamento dual da luz. Por exemplo, o autor de um artigo publicado em uma revista da área de ensino de física de ampla circulação no Brasil afirma que os estados, traduzidos por ele como acessos entre aspas, foram elaborados para explicar o comportamento da luz no fenômeno da difração. Citação. Desse modo, afirmava Newton, as regiões claras e escuras da figura de difração estariam ligadas ao acesso, fits, que os corpúsculos de luz teriam ao passar ou não pela fenda. E uma vez passados por ela, tais corpúsculos poderiam ir ou não para um lado ou para o outro da referida fenda. Nota bibliográfica 6. Em 2 páginas da internet ligadas a universidades brasileiras, os estados não são mencionados.
Entretanto, o pressuposto de que Newton uniu concepções corpusculares e ondulatórias em sua óptica é novamente estabelecido. Citação. 3 pontinhos entre colchetes. A teoria para explicar os anéis de interferência, postulou, e ela destacou aqui em negrito, anéis de interferência, postulou mais tarde a existência de certos aspectos ondulatórios, destacado também, da luz. Aí mais 3 pontinhos entre colchetes. A teoria de Newton é, portanto, compósita, híbrida entre ondulatória e corpuscular. E aí ela destacou aqui, a híbrida entre ondulatória e corpuscular, que são as questões que ela está aqui analisando mais profundamente. Essas colocações aqui que são anéis de interferência, aspectos ondulatórios, híbrida entre ondulatório e corpuscular, aqui em nota bibliográfica 7. A muito custo, publicou o artigo Optics, 1704. Nele, Newton tratou da teoria da luz e cor, relatou sobre os anéis de Newton e sobre a difração da luz, para explicar algumas de suas observações. Newton necessitou usar um modelo ondulatório juntamente com o seu modelo corpuscular. Nota bibliográfica 8. De diversas formas, e aqui o fim das citações, né? De diversas formas, esses comentários sobre os estados contribuem para a crença de que eles formam uma antecipação do conceito moderno de dualidade onda-partícula. Mas será que podemos considerar que realmente Newton propôs algo que poderia ser interpretado atualmente como uma previsão desse conceito moderno para a luz? A forma mais segura de responder a essa pergunta é proceder a uma análise histórica pautada na obra do próprio Newton. Para isso, faremos inicialmente uma discussão sobre os primeiros estudos de Newton sobre o fenômeno dos anéis coloridos e suas explicações para tratá-lo. Em seguida, analisaremos detalhadamente os estados da luz, descritos por Newton no livro 2 de seu Óptica, publicado pela primeira vez em 1704, examinando quais são os seus fundamentos conceituais. Veremos que esse conceito newtoniano está longe de ser uma antecipação da dualidade onda-partícula, indicando que essa visão se trata de uma interpretação distorcida da óptica de Newton, que pode e deve ser evitada no decorrer da educação científica. Termo 2 aqui, anéis de Newton, precedentes. O fenômeno dos anéis em cores em películas finas começou a ser estudado por Newton em meados de 1665 e 1666, cerca de 40 anos antes da publicação do conceito de estudos da luz no Óptica, em 1704. Suas primeiras observações e análises sobre esse fenômeno foram motivadas pelas leituras dos trabalhos de 2 outros filósofos naturais do período, Robert Boyle, 1627 a 1691, e Robert Hooke, 1635 a 1703. Na obra Experiments and Considerations Touching Colors, publicada em 1664, Boyle analisou superficialmente a formação dos anéis de cores. Seu livro não tratava a óptica em si, mas da relação entre a matéria e suas propriedades ópticas, incluindo a cor. Newton leu e estudou as ideias de Boyle, concordando com algumas partes, por exemplo, o pressuposto de que as cores dos corpos não eram qualidades deles, mas produzidas pela refração e reflexão da luz, e discordando de outras, por exemplo, a ideia de que os raios coloridos eram modificações da luz branca. Aqui entre colchetes ela dá aqui indicação 9, pp 13 a 27, 13 a 17. Hooke, por outro lado, apresentou um estudo sistemático sobre a formação dos anéis em seu Micrografia, publicado em 1665. Ele realizou diversos experimentos com líquidos de vários tipos, pressionados contra 2 lâminas de vidro, bolhas e superfícies de metais.
Hooke supunha que a luz seria uma sucessão de pulsos propagados pelo éter. Segundo ele, os anéis seriam ocasionados pela mistura de dois pulsos, um refletido na primeira superfície do filme e outro refletido na segunda. Apesar da semelhança aparente com a concepção atual de interferência luminosa, vale ressaltar que Hooke não utilizou qualquer terminologia parecida com a adotada atualmente. Newton rejeitou todas essas ideias de Hooke. Contudo, micrografia provavelmente foi considerado por ele uma importante fonte de informações, investigando vários de seus estudos sobre os anéis coloridos e outros assuntos relacionados à luz. Indicação aqui entre colchetes 9, página 20. A partir da leitura e estudos dos trabalhos de Boyle e Hooke, Newton realizou suas primeiras observações sobre os anéis, resultando no ensaio sobre as cores. Nota bibliográfica 10. Escrito em 1666 e não publicado na época. Nesse trabalho, ele descreveu diversas ocasiões em que um fenômeno ocorria e procurou, sem grande sucesso, calcular a espessura da película de ar responsável pelas formações dos anéis. Nesse ensaio, Newton não desenvolveu nenhum modelo explicativo para esse fenômeno, se restringindo a discutir algumas observações. Em 1675, Newton enviou à Royal Society de Londres 2 trabalhos, contendo estudos mais detalhados sobre os anéis. O Discurso das Observações, nota bibliográfica 11, e A Hipótese da Luz, nota bibliográfica 12. No primeiro, ele descreveu e discutiu uma série de observações sobre a formação dos anéis coloridos, com maior riqueza de detalhes em relação ao ensaio de 1666. Ele relatou com mais minúcia, por exemplo, a ordem das cores, o formato dos anéis, os instrumentos utilizados para realizar os experimentos, entre outras coisas. O conteúdo desse trabalho é praticamente o mesmo de óptica, que seria publicado quase 30 anos depois, exceto por algumas descrições a mais e pela parte correspondente ao conceito de estados de luz. E aqui entre colchetes 9, página 117. No segundo, por sua vez, Newton não somente descreveu observações, como também elaborou pela primeira vez uma explicação para o fenômeno, por meio do modelo de vibrações no éter. Por ser um modelo importante para compreendermos o desenvolvimento histórico do conceito de estados de fácil transmissão e fácil reflexão e dos estudos de Newton sobre o fenômeno dos anéis coloridos, procederemos com uma análise detalhada sobre ele na próxima sessão. Até aqui página 3. Sendo compartilhado aqui em áudio a partir do ano de 2022, sendo gravado no mês 8. Página 3, de 10, Newton antecipou o conceito de dualidade onda-partícula, em pergunta, e aqui o tópico 3, as vibrações no éter. No início do Hipótese, Newton afirmou que o universo estaria preenchido por um meio etéreo, que preenchia os espaços vazios dos corpos, que ele chamou de poros. Os corpos mais rarefeitos, por exemplo, o ar, teriam mais poros, portanto mais éter. Os mais densos, por exemplo, a água, o vidro e os metais, teriam menos éter em sua composição. Segundo Newton, ao se chocarem com a luz, as partículas de éter adquiriam movimento vibratório. Citação. Fosse eu presumir uma hipótese, ela seria esta: se proposta em termos mais gerais, de modo a não determinar o que é a luz, além de dizer que ela é uma ou outra coisa capaz de provocar vibrações no éter. E aí continua aqui entre colchete 3 pontinhos, está em 12, página 31. 12, referência bibliográfica.
A fim de evitar possíveis interpretações equivocadas sobre essa hipótese, Newton afirmou explicitamente que a luz não seria nem o éter, nem essas vibrações nele provocadas. E aqui um trecho de citação. Entre colchetes, 3 pontinhos, e continua dizendo: presumo que a luz não seja nem esse éter, nem seu movimento vibratório, porém algo de natureza diferente, propagado por corpos luminosos. Quem o assim desejar, poderá presumi-la como um agregado de várias qualidades peripatéticas. Outros poderão supô-la como uma multidão de corpúsculos inimaginavelmente pequenos e velozes, de tamanhos diversos, brotando dos corpos luminosos, a grandes distâncias uns dos outros, mas sem nenhum intervalo perceptível de tempo, e continuamente impulsionados por um princípio de movimento, que no início acelera-os até a resistência do meio etéreo, até que a resistência do meio etéreo iguale a força desse princípio, exatamente da maneira como os corpos que caem na água são acelerados até a resistência da água se iguale à força da gravidade. E aí continua aqui 3 pontinhos entre colchetes, e aí mais continua o trecho da citação. Para evitar discussões e generalizar essa hipótese, que cada homem escolha sua preferência quanto a isso. Apenas, seja a luz o que for, eu suporia que ela consiste em raios sucessivos que diferem uns dos outros em circunstâncias contingentes, como a grandeza, a forma ou o vigor. E aí continua aqui 3 pontinhos entre colchetes, e ela coloca mais do lado entre colchetes, 12, página 39. Nota-se que, apesar de estabelecer diferenças entre os raios de luz, grandeza, forma ou vigor, Newton não deixou claro que a luz seria um corpúsculo, preferindo tratá-la em termos gerais. Com essa questão esclarecida, ele explicou como as vibrações no éter influenciariam no comportamento da luz nos corpos. Para ele, as vibrações provocadas nas partículas de éter teriam regiões condensadas e rarefeitas, que fariam com que o raio fosse refletido ou transmitido, sendo assim, vírgula, e aqui ela coloca um trecho da citação do próprio Newton. Abre colchetes, 3 pontinhos. Se um raio de luz incidir sobre ela, a vibração, quando estiver muito comprimida, ela será densa e dura, demais para permitir que o raio atravesse, e, portanto, irá refleti-lo. Mas se os raios que incidem sobre ela, noutros momentos, quando ela está expandida pelo intervalo entre duas vibrações, ou não muito comprimida e condensada, atravessam-na e são refratados. E aí continua aqui entre colchetes, 3 pontinhos, e de novo entre colchetes, 12, página 44. Há uma periodicidade implícita nas vibrações no éter, ou seja, à medida que elas se propagam pelo meio, ora estão condensadas, ora estão expandidas. Utilizando esses 2 pressupostos, abre parênteses, luz provoca vibrações no meio etéreo. Dependendo da intensidade da vibração, o raio será refletido ou transmitido. Fecha parênteses. Newton explicou, por exemplo, a refração e reflexão parciais dos raios de luz, quando dele suas incidências na superfície de um corpo transparente, e principalmente a formações dos anéis coloridos em filmes finos. Para esse último fenômeno, ele inclui mais uma suposição. As vibrações das partículas de éter se moviam mais rapidamente que os raios de luz que as provocam. Segundo ele, vírgula, aí aqui entre colchetes 3 pontinhos com um trecho da citação do próprio Newton. Embora a luz seja inimaginavelmente veloz, as vibrações etéreas provocadas por um raio movem-se mais depressa que o próprio raio e, desse modo, ultrapassam-no e o superam, uma após a outra. E aqui entre colchetes 12, página 48. Dessa forma, Newton explicou o fenômeno dos anéis da seguinte maneira.
Presumida essa celeridade das vibrações, portanto, se a luz incidir sobre uma película fina ou lâmina de qualquer corpo transparente, as ondas ativadas por sua passagem pela primeira superfície, ultrapassando-a uma após a outra, até ela chegar à segunda superfície, farão com que ela seja refletida ou refratada conforme a parte condensada ou expandida da onda a supere ali. Aí mais um pouquinho da citação, aqui está entre colchetes 3 pontinhos e ele continua. Se a lâmina for de espessura tal que a parte condensada da primeira onda ultrapasse o raio da segunda superfície, ele deverá refletir-se, se tiver o dobro dessa espessura, de tal modo que a parte rarefeita seguinte da onda, isto é, o espaço entre ela e a onda seguinte, a superfície ali, ele deverá ser transmitido. E aqui 3 pontinhos entre colchetes, 12, pp 48-49. Newton ilustrou como isso seria evidente no caso da incidência de raios monocromáticos sobre uma película de ar entre duas lentes. Quando os raios de luz se chocam com as partículas de éter presentes na película fina, de ar, água ou de outra substância, essas começam a vibrar e a propagação dessas vibrações é mais rápida que a propagação dos raios de luz ao longo da película. Periodicamente, essas vibrações ficam mais intensas ou mais rarefeitas. Ao atingirem a segunda superfície do filme, os raios que se deparam com as regiões onde a intensidade da vibração é maior são refletidos formando um anel da cor do feixe incidente. Se atingem regiões onde a intensidade da vibração é menor, eles são transmitidos formando um anel preto, como mostra a figura 1. E aqui tem uma figura, nota da figura 1. Figura 1, desenho no artigo A Hipótese da Luz, mostrando os anéis pretos e da cor do raio, entre parênteses claros na figura, formados pela incidência de luz monocromática. Fim da nota da figura 1. Sendo assim, a ordem do anel, colorido ou preto, estaria relacionada com a periodicidade das vibrações. Dependendo da espessura, essas vibrações podem estar mais intensas ou rarefeitas, refletindo ou transmitindo os raios de luz. Para estender essa explicação para o caso de incidência de luz branca, Newton afirmou que, assim como as vibrações do ar de tamanhos diferentes eram resultado da propagação de tons sonoros diferentes, os raios coloridos causariam vibrações diferentes no ar. E aqui uma nota de Newton, 3 pontinhos, colchetes, e aí continua. Esses raios, sejam eles o que forem, ao diferirem em magnitude, intensidade ou vigor, provocam vibrações de diversas grandezas. Os raios maiores, mais fortes ou mais potentes, provocam as maiores vibrações, e os outros, vibrações mais curtas, conforme seu tamanho, intensidade ou potência. E então, aí tem entre colchetes 3 pontinhos, e ela pula pegando um outro trecho. E então afetam o sentido com várias cores, conforme sua grandeza e mistura. E aí continua 3 pontinhos. E aqui entre colchetes põe 12, página 46. Dessa forma, em determinadas situações, as vibrações provocadas pela incidência de luz branca, dependendo de sua intensidade na segunda superfície do filme, refletiriam raios de uma cor e transmitiriam raios de outra cor. Isto explicaria os vários anéis coloridos, como mostra a figura 2. E aqui tem uma figura 2, nota, anéis coloridos formados pela incidência de luz branca sobre um sistema de lentes. Fim da nota na figura 2. A explicação para a formação dos anéis coloridos em películas finas por meio do modelo de vibrações do éter permite uma compreensão qualitativa do fenômeno.
No entanto, esse modelo apresenta alguns problemas. O primeiro deles refere-se ao fenômeno da reflexão total do raio de luz, em sua passagem por um meio mais denso, abre parênteses, por exemplo, o vidro, fecha parênteses, para um meio mais rarefeito, abre parênteses, por exemplo, o ar, fecha parênteses. Se os raios de luz sempre provocam vibrações nas partículas de éter presentes nos corpos, as quais ora os refletem, ora os transmitem, não fica claro como essas vibrações agiriam para refletir todos os raios a uma determinada inclinação destes em relação à normal com a superfície refratora. Newton não discutiu essa questão. Outro ponto problemático está relacionado com os anéis formados em filmes finos de água. No Discurso das Observações, ele relatou o aparecimento dos anéis em películas de água entre lentes, notando que a mesma ordem de anéis, que era produzida pelo ar, aparecia mais contraída no filme de água. Ou seja, para produzir um anel colorido na água, era necessária uma espessura menor em relação àquela que produzia esse mesmo anel no ar. Como vimos, Newton relacionou a ordem dos anéis com a periodicidade das vibrações no éter. Sendo assim, para adequar suas observações em filmes de água, ele supôs que as vibrações nesses meios eram mais curtas que no ar. Por isso, os mesmos anéis no ar eram formados em uma espessura menor na água. 2 pontos. Aí aqui ela põe um trecho de citação. Nas lâminas de corpos transparentes mais densos que o ar, os anéis são produzidos numa espessura menor que da lâmina, sendo mais curtas as vibrações no éter, mais rarefeito do que no mais denso, segundo suponho. E aí continua, e ela deixa aqui indicativo 12, página 54. Se as vibrações são mais curtas em meios com pouco éter, como a água, a velocidade de propagação dos raios de luz deve também ser menor, a fim de se adequar à afirmação de Newton de que, abre aspas, as vibrações etéreas provocadas por um raio se movem mais depressa que o próprio raio, fecha aspas. No entanto, isso contraria sua frequente e pública defesa de que os raios se movem mais rapidamente em meios mais densos, como água, que em meios menos densos, como ar. Newton não comentou sobre esse problema, provavelmente ciente de que ela deporia contra suas ideias e favoreceria concepções para a luz que supunham uma velocidade menor dos raios em meios mais densos que o ar, como a vibração elaborada por Hooke. Aqui, nota bibliográfica 13. O conteúdo do hipótese e o modelo de vibrações no éter não foram incorporados explicitamente no Óptica. A razão disto foi que Newton não admitia publicamente o uso de hipóteses em seus trabalhos, apesar de frequentemente utilizá-las, tanto como artifícios coadjuvantes como partes fundamentais de suas ideias. Nota bibliográfica 14. No Escolho Geral, de seu primeiro livro, os Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, ou somente Principia, publicado em 1687, ele defendeu explicitamente essa posição. 2 pontos. Não faço hipóteses. Aí eu pulo um trecho aqui, entre colchetes 3 pontinhos. O que não for deduzido a partir de fenômenos deve ser chamado de hipótese. E hipóteses, sejam metafísicas ou físicas, sejam de qualidades ocultas ou mecânicas, não têm nenhum lugar na filosofia experimental. Nesta filosofia experimental, proposições são deduzidas a partir dos fenômenos e generalizadas por indução. Nota bibliográfica 15. E aqui termina o trecho da citação de Newton introduzido no texto. Portanto, para explicar o fenômeno dos anéis coloridos em películas finas, Newton elaborou outra ideia, o conceito de estados de fácil transmissão e fácil reflexão.
Segundo ele, os estados seriam comprovados somente pelos experimentos, não necessitando de hipóteses como a de vibrações, para fundamentá-los. Entretanto, como indicaremos a seguir, o conceito de estados carregou o caráter especulativo das explicações do artigo A Hipótese da Luz. Até aqui, página 5 de 10. Continuando nossa leitura, mês 8, 2022, sendo compartilhado aqui em áudio 2022 em diante, um estudo de pesquisa de um artigo científico intitulado Newton antecipou o conceito de dualidade onda-partícula da luz. É um estudo de Breno Arcioli Moura e Cibele Celestino Silva. Aqui estamos no tópico 5, os estados da luz. O conceito de estados de fácil transmissão e fácil reflexão foi descrito e analisado entre as proposições 12 e 20 da parte 3 e em toda a parte 4 do livro 2 do Óptica. Estudos recentes apontam para a importância desse conceito para a óptica newtoniana, ressaltando que Newton pretendia construir com ele uma explicação única para vários fenômenos ópticos. Nota bibliográfica 14. Neste trabalho, não discutiremos essa questão, restringindo nossa análise sobre o que é e como ele apresentou e aplicou esse conceito no fenômeno dos anéis coloridos em filmes finos. A definição dos estados foi apresentada entre as proposições 12 e 13, sendo a seguinte, e aqui um trecho de citação dele. Chamarei de estados de fácil reflexão aos retornos da tendência de qualquer raio para ser refletido, aos de sua tendência para ser transmitido, estados de fácil transmissão, e ao espaço que se sucede entre cada retorno e o retorno seguinte, intervalo de seus estados. Entre colchetes 16, página 212. Os estados seriam propriedades transitórias. O raio de luz que estivesse em um estado de fácil transmissão, assim que atingisse a segunda superfície do filme fino, seria transmitido, e o raio de luz que estivesse em um estado de fácil reflexão seria refletido. Dependendo da espessura do filme, os raios de luz estariam em um desses estados, podendo ser transmitidos ou refletidos. Processo que se repetiria com um incremento de quantidades proporcionais de espessura. No caso de incidência de luz monocromática sobre um filme fino de ar, os anéis alternadamente coloridos e pretos seriam explicados facilmente pelo conceito de estados. Em uma determinada espessura, os raios estão em um estado de fácil transmissão, formando um anel preto. Em outra, os raios estão em um estado de fácil reflexão, formando um anel colorido. No caso da luz branca, anéis de diversas cores seriam formados tanto por transmissão quanto por reflexão, visto que alguns raios coloridos estavam em um estado de fácil transmissão e outros em um estado de fácil reflexão, como mostra a figura 3. Nota da figura 3. Figura do Óptica, mostrando o comportamento dos raios de luz de um feixe de luz branca ao incidir em uma película fina de ar entre duas lentes. Os raios que estivessem num estado de fácil transmissão seriam transmitidos, e aqueles que estivessem num estado de fácil reflexão seriam refletidos. Fim da nota. Nota-se que os estados não guardam em sua definição qualquer combinação entre concepções corpusculares e ondulatórias para a luz. Newton se restringiu a afirmar somente que eles eram responsáveis pela refração e reflexão alternadas dos raios de luz no fenômeno dos anéis coloridos em películas finas. Em uma leitura superficial das discussões de Newton sobre os estados de luz,
Eles são satisfatórios e facilmente aplicáveis para tratar a formação dos anéis coloridos em películas finas, já que leva em conta a periodicidade do fenômeno e explica a alternância de cores dos anéis. No entanto, Newton não deixou clara a natureza e causa dos estados. A análise dessa questão evidencia que esse conceito, além de apresentar alguns problemas de fundamentação teórica, estava muito longe de ser uma antevisão da dualidade onda-partícula. Sobre a natureza dos estados, Newton se contradiz em alguns trechos do livro 2 do Óptica. Na proposição 12, anterior à definição do conceito, ele afirmou que as tendências que fariam com que os raios fossem transmitidos ou refletidos, logo em seguida denominadas de estados da luz, não eram propriedades inatas desses raios, mas adquiridas na passagem por um meio refrator. E aqui um trecho da citação de Newton. Todo raio de luz, em sua passagem através de qualquer superfície refratora, assume uma certa constituição ou estado transitório, que ao longo da trajetória do raio retorna em intervalos iguais e faz com que, em cada retorno, o raio tenda a ser facilmente transmitido através da próxima superfície refratora, e entre os retornos a ser facilmente refletido por ela. Nota bibliográfica 16, página 210, grifo nosso, observação dos pesquisadores. Entretanto, na proposição 13, Newton contrariou não somente a sua afirmação feita na proposição 12, como também foi contraditório na mesma proposição. 2 pontos. Aí um trecho aqui da citação do próprio Newton. Portanto, a luz se acha em estados de fácil reflexão e fácil transmissão antes de incidir sobre os corpos transparentes. E provavelmente ela assume esses estados na sua primeira emissão dos corpos luminosos e continua neles durante toda a sua trajetória. Nesta proposição, suponho que os corpos transparentes são espessos, porque se a espessura do corpo for muito menor do que o intervalo dos estados de fácil reflexão e transmissão dos raios, o corpo perde o seu poder refletor. Pois se os raios, que ao entrarem no corpo assumem estados de fácil transmissão, chegam à superfície mais distante do corpo antes de perder esses estados, eles devem ser transmitidos. E esta é a razão pela qual as bolhas de água perdem seu poder refletor quando se tornam muito finas. E também a razão pela qual todos os corpos opacos, quando divididos em partes muito pequenas, se tornam transparentes. Nota bibliográfica 16, página 212 e 213, observação dos autores, grifo nosso. Portanto, Newton apresentou declarações obscuras sobre a natureza dos estados da luz, ora afirmando que eles eram propriedades presentes nos raios de luz desde sua primeira emissão dos corpos luminosos, ora estabelecendo que eles eram resultado da interação entre a luz e o meio refrator. No caso dessa última suposição, Newton explorou a causa dos estados. Segundo ele, a discussão sobre essa questão não seria importante, visto que a existência dos estados seriam comprovadas pelos experimentos com os anéis coloridos em filmes finos. Mesmo assim, ele elaborou algumas hipóteses para tratá-la. Na proposição 12, Newton afirmou que as reflexões e refrações alternadas dos raios, devidas aos estados, seriam resultado de vibrações causadas pelo choque da luz com as partículas do meio refrator. Uma hipótese praticamente igual à descrita no artigo A Hipótese da Luz. E aqui uma citação também direto extraída das observâncias de Newton. Que tipo de ação ou tendência é esta? Se consiste num movimento vibratório do raio, ou do meio, ou de alguma outra coisa, não indago aqui.
Aqueles que se negam a admitir quaisquer novas descobertas, exceto as que conseguem explicar por uma hipótese, poderão supor que, assim como as pedras, ao cair na água, conferem a esta um movimento ondulatório, e assim como todos os corpos produzem vibrações no ar por percussão, assim os raios de luz, chocando-se com qualquer superfície refratora ou refletora, produzem vibrações no meio ou substância refratora e refletora. E assim fazendo, agitam as partes sólidas dos corpos refrator ou reflector, ou refletor. E, aí ela pula um trecho aqui, tá 3 pontinhos entre colchete. Que as vibrações assim produzidas se propagam no meio ou substância refratora ou refletora da mesma maneira que as vibrações se propagam no ar para causar o som e se movem mais rápido do que os raios de modo a ultrapassá-los. E que quando qualquer raio está naquela parte da vibração que contribui para o seu movimento, ele rompe facilmente através de uma superfície refratora, mas quando está na parte oposta da vibração, que lhe impede o movimento, é facilmente refletido. E, por consequência, que todo raio tende sucessivamente a ser facilmente refletido ou facilmente transmitido por toda a vibração que o ultrapassa. Mas se tal hipótese é verdadeira ou falsa, é coisa que não considero aqui. E aqui entre colchetes ela põe nota bibliográfica 16, página 211 a 212. Fim do trecho de Newton. Esse trecho deixa claro que Newton não conseguiu se desvencilhar do modelo de vibrações no éter, elaborado no artigo de 1675. Além disso, e principalmente, suas palavras indicam que a transição da ideia de vibrações para os estados foi uma mudança intencional para evitar a discussão de hipóteses, o que fica evidente por sua última frase. Na famosa Questões do livro 3 do Óptica, Newton mencionou novamente que a causa dos estados seriam as vibrações em um meio. No entanto, essas agora ocasionadas por poderes de atração da luz. E aqui mais um trecho de Estação de Newton. Para colocar os raios de luz em estados de fácil reflexão e fácil transmissão, basta que eles sejam corpúsculos que, por seus poderes de atração ou por alguma outra força, excitem vibrações naquilo que agem. Vibrações esta que, sendo mais rápidas do que os raios, os ultrapassem sucessivamente e os agitem de modo a aumentar e diminuir alternadamente suas velocidades, colocando-os assim nesses estados. Em nota bibliográfica 16, página 272. No entanto, essa causa para os estados, baseada em vibrações do meio, apresenta o mesmo problema em relação aos experimentos com filmes finos de água. Assim como no artigo de 1675, no livro 2 do Óptica, Newton relatou algumas observações sobre esse caso particular da formação dos anéis, descrevendo que esses apresentavam-se mais contraídos, em comparação àqueles formados por um filme de ar. Dessa forma, se os estados fossem causados por vibrações no meio, essas não poderiam ultrapassar os raios de luz em meios mais densos que o ar. Do mesmo modo, os estados não explicam o fenômeno da reflexão total da luz. Supondo que os raios de luz estão sempre ou em um estado de fácil transmissão ou em um estado de fácil reflexão, não haveria nenhuma razão para que todos eles estivessem nesse último estado ao passarem, por exemplo, de um meio mais denso, como o vidro, para um meio menos denso, como o ar. Além disso, o que determina se um raio sofrerá a reflexão total são a diferença de densidade entre os meios e o ângulo de incidência, variáveis que eram conhecidas e foram estudadas por Newton, mas não levadas em conta ao discutir os estados da luz.
Esses pontos obscuros em relação ao conceito de estados de fácil transmissão e fácil reflexão indicam, por um lado, que há várias particularidades em relação a ele que não são notadas somente por uma análise superficial do discurso newtoniano. Por outro lado, eles denotam que esse conceito é completamente diferente da concepção moderna de dualidade onda-partícula da luz, que leva em conta diversos parâmetros que não estavam estabelecidos e nem poderiam na época de Newton. Com base nesse estudo histórico, apontaremos na próxima sessão quais são os erros presentes nas citações sobre o conteúdo de estados apresentadas na introdução. Tópico 5. Por que Newton não supôs um comportamento dual para a luz? E ela deixa destacado bem grande aqui, não supôs. No primeiro exemplo da introdução, foi dito que Newton, abre aspas, acreditava na teoria corpuscular da luz, mas parece que a coisa não era tão simples assim. Ele achava que a luz era basicamente corpuscular, não ondulatória, mas com propriedades ondulatórias. Ele fez também experiências de difração e interferência, de modo que sabia que a luz tinha propriedades ondulatórias. Fecha aspas. Somente nesse trecho há vários erros históricos e conceituais que estão presentes de formas diferentes nos outros exemplos apresentados. Tais erros podem levar a uma interpretação equivocada, não só da óptica newtoniana, como da óptica do século XVII em geral, fomentando a ideia de que Newton teria suposto a dualidade onda-partícula. O primeiro deles refere-se à interpretação sobre a concepção ondulatória para a luz, e que está presente na maioria das citações acima. No século XVII, o conceito de ondas era expressivamente diferente do atual. Sendo assim, é necessário cautela ao considerá-lo em discussões de fatos da história da óptica. O historiador da ciência, Caspar Hackford, afirma que apenas a teoria introduzida por Leonhard Euler, 1707-1783, na metade do século XVIII, pode ser classificada de ondulatória, visto que somente a partir dela foram incorporadas as ideias de frequência e periodicidade para tratar as ondas de luz. Nota bibliográfica 17. Tais características não estavam presentes nos estudos sobre a luz no século XVII. Dessa forma, as teorias desse período, que são atualmente consideradas ondulatórias, se enquadram melhor como teorias vibracionais, pois essencialmente levavam em conta somente a ideia de que a luz seria algum tipo de vibração sobre um meio, por exemplo, o éter. Outro revés está na utilização do termo interferência. Eles destacam aqui entre aspas. A utilização dessa palavra para discutir os experimentos de Newton sobre os anéis de cores em películas finas pode levar a uma interpretação anacrônica dos fatos históricos. Dependendo da circunstância na qual for empregada, ela pode suscitar a suposição de que o fenômeno dos anéis de Newton já era no século XVII considerado um resultado da interferência entre os raios de luz, concepção que adotamos atualmente. No entanto, como vimos, nem Newton e nenhum outro pesquisador do período utilizaram esse conceito. Entretanto, o ponto mais problemático está na suposição de que o filósofo natural inglês teria admitido que a luz possuiria propriedades ondulatórias ao realizar experimentos de difração e interferência. O terceiro e os dois últimos exemplos apresentados na introdução contêm afirmações semelhantes, especulando sobre uma suposta combinação entre concepções corpusculares e ondulatórias na explicação desses fenômenos. Isso apontaria a ideia de que os estados seriam uma antecipação do comprimento dual para a luz.
Como discutimos logo acima, se isso ocorreu, o conceito de onda corresponderia à ideia de vibração propagada em algum meio. No entanto, a análise histórica apresentada acima indica a incoerência dessa proposição. Ao analisar o fenômeno dos anéis coloridos em películas finas no artigo A Hipótese da Luz, Newton afirmou que a causa do aparecimento dos anéis era o movimento vibracional do éter, as quais eram provocadas pelo choque da luz com esse meio etéreo. Tais vibrações seriam mais ou menos intensas dependendo da cor do raio de luz, a qual diferia, segundo Newton, em, abre aspas, magnitude, intensidade ou vigor, fecha aspas. Por meio dessa ideia, ele explicou tanto a formação dos anéis coloridos pela incidência de luz branca sobre a película, quanto a formação de anéis alternadamente escuros e claros pela incidência de luz monocromática. O comportamento vibracional e não ondulatório que ocasionaria o aparecimento dos anéis era uma característica das partículas do meio etéreo e não dos raios de luz. Tá? Ele está fazendo uma distinção aqui da visão de partícula-onda. Portanto, Newton não admitiu que a luz tinha propriedades vibracionais, tampouco ondulatórias, apenas afirmou que ela provocaria o surgimento dessas características no éter. Do mesmo modo, no caso da difração, estudos históricos apontam que ele estava longe de aceitar qualquer propriedade ondulatória para a luz na explicação desse fenômeno, considerando-o como resultado da interação entre a luz e os corpos por meio de forças de curto alcance. Referências bibliográficas aqui 18 e 19. Na óptica, ao elaborar e argumentar sobre o conceito de estados de fácil transmissão e fácil reflexão, Newton afirmou que uma possível causa para eles seria as vibrações no meio refrator, provocadas pelo choque dos raios de luz com as partículas desse meio. Como apontamos na seção 4, essa hipótese é semelhante às ideias sobre vibrações no éter presentes em A Hipótese da Luz e, consequentemente, também não carregam qualquer traço de uma possível combinação de concepções corpusculares e ondulatórias para a luz. Apesar de Newton discutir essa causa para os estados, ele explicitamente afirmou que isso não era importante, pois a existência de estados de fácil transmissão e fácil reflexão seria comprovada pelos experimentos, não necessitando de qualquer argumento de caráter especulativo. Assim, fica claro que Newton não uniu ideias corpusculares e ondulatórias em nenhum momento da discussão sobre o fenômeno dos anéis coloridos em películas finas, no óptica ou em trabalhos anteriores. Ele estabeleceu somente que a luz seria algo capaz de provocar vibrações no éter, que não eram propriamente a luz, as quais seriam responsáveis pelo aparecimento dos anéis. O erro nos relatórios apresentados no início do artigo sobre a união entre concepções corpusculares e ondulatórias fica ainda mais evidente pela explícita rejeição de Newton à concepção vibracional para a luz, presente em vários de seus trabalhos sobre óptica. Nas famosas Questões do Óptica, ele deixou clara essa posição. 2 pontos, e aqui um trecho da citação do Newton. Não são errôneas todas as hipóteses, uma pergunta, não são errôneas todas as hipóteses segundo as quais a luz consistiria em pressão ou movimento propagados através de um meio fluido? E aí pula um trecho do texto, né, colchetes 3 pontinhos. E é igualmente difícil explicar por essas hipóteses como os raios podem estar alternadamente em estados de fácil reflexão e fácil transmissão, a não ser, talvez, que se pudesse supor que há em todo o espaço 2 meios vibratórios etéreos, e que as vibrações de um deles constituem a luz
e as vibrações do outro são mais rápidas, colocando-os nesses estados tão frequentemente quanto ultrapassam as vibrações do primeiro. Mas é inconcebível como dois éteres podem estar difundidos por todo o espaço, um dos quais age sobre o outro e, por consequência, sofre uma reação sem retardar, destruir, dispersar e confundir os movimentos um do outro. Isso aqui está, referência bibliográfica 16, páginas 265 a 267. O fim do trecho do próprio Newton inserido no texto. Continuando o texto dos autores. Portanto, afirmar que Newton antecipou o conceito de dualidade onda-partícula para a luz constitui uma interpretação anacrônica da história das ciências, que procura associar o conceito newtoniano de estados de fácil transmissão e fácil reflexão àqueles aceitos atualmente para tratar o comportamento da luz. Tal ação não leva em conta o desenvolvimento histórico e teórico desse conceito e os vários obstáculos enfrentados por Newton ao concebê-lo e descrevê-lo no óptica. Essas interpretações distorcidas e descontextualizadas sobre os estados ficam evidentes na leitura de outras partes das citações apresentadas na introdução. Em outro trecho do primeiro exemplo, foi dito que na época de Newton, abre aspas, a ideia de probabilidade não estava muito clara ainda. Então, ele usou a palavra fits, que já era uma ideia probabilística. Quer dizer que a luz era basicamente corpuscular, mas poderia ter também estes efeitos conhecidos de interferência e difração. Fecha aspas. Entretanto, quando dizemos que algo é provável, significa que pode ou não acontecer, pressuposto que Newton não utilizou ao conceber os estados. Segundo suas descrições, a luz adquirindo ou sendo submetida aos estados estaria sempre ou em um estado de fácil transmissão, ou em um estado de fácil reflexão, ou no intervalo entre eles. Não haveria possibilidade de nada acontecer. Aparentemente, o autor não levou em consideração as hipóteses elaboradas por Newton para discutir a origem e causa dos estados, tampouco seus problemas, as quais evidenciam que esse conceito não foi elaborado com base em concepções probabilísticas. No segundo exemplo, foi dito que a tentativa de Newton, abre aspas, de combinar concepções corpusculares e ondulatórias, fecha aspas, por meio dos estados de luz, abre aspas, tem sido considerada como um tipo de, entre aspas, pressentimento da mecânica ondulatória, fecha aspas. No quarto exemplo, os estados são considerados correspondentes, abre aspas, às probabilidades transitórias da teoria quântica, fecha aspas. Entretanto, Newton não elaborou e nem poderia o conceito de estados baseado nos modelos atuais, fundamentados na mecânica quântica. Na óptica newtoniana, não há qualquer traço de elementos conceituais que fazem parte da óptica moderna. Por exemplo, a ideia de elétron, próton, fóton, efeito fotoelétrico, radiação de corpo negro, ou entre outros. Portanto, os estados de fácil transmissão e fácil reflexão de Newton não foram uma antevisão do conceito moderno de dualidade onda-partícula para a luz. O conteúdo do livro 2 do Óptica, assim como todas as obras newtonianas, denota que Newton era um homem de seu tempo, imerso nas teorias aceitas no período e engajado na discussão dos vários fenômenos naturais estudados na época a partir de suas crenças sobre o funcionamento do mundo. A presente análise deixa claro que as eventuais semelhanças entre suas ideias e as atuais são, em grande parte, resultado de um exercício de imaginação baseado em visões distorcidas e anacrônicas da história das ciências.
E aqui as considerações finais no tópico 5º, considerações finais. Atualmente, pela expansão do acesso ao conhecimento, é fácil obter informação superficial ou ilustrativa sobre diversos assuntos relacionados à física em materiais didáticos, em livros e revistas de divulgação científica e em páginas da internet. Entretanto, no caso da discussão de fatos da história das ciências, diversos estudos têm apontado para erros históricos grosseiros presentes nessas fontes. Referência bibliográfica aqui de 20 a 23. Newton não antecipou a dualidade onda-partícula por meio dos estados e nem poderia, como ressaltamos na sessão anterior. Anteriormente à óptica, no artigo A Hipótese da Luz, Newton discutiu a ideia de vibrações no éter, provocadas pelo choque dos raios de luz com as partículas de um meio etéreo que permeava os corpos. Por meio dessa conjectura, ele foi capaz de explicar satisfatoriamente a formação de anéis coloridos em películas finas de ar. No entanto, ao tratar a formação dos anéis em filmes de água, a ideia de vibrações esbarrou em um problema crucial, o qual não foi discutido por Newton. Quase 30 anos depois, no Óptica, Newton substitui a hipótese de vibrações no éter pelo conceito de estados da luz, que acreditava ser comprovado pelos experimentos. Aplicando-o para explicar o fenômeno dos anéis de cores em películas finas, Newton foi até certo ponto bem-sucedido. Ao discutir a origem e causa, ele enfrentou problemas parecidos com aqueles presentes na ideia de vibrações no éter, no artigo A Hipótese da Luz. As questões relativas ao desenvolvimento do conceito de estados da luz podem ser levadas principalmente a cursos de formação inicial e continuada de professores de física. Eles podem ser instigados a discutir os métodos, as hipóteses e os erros imersos no discurso newtoniano, ilustrando que a obra de Newton possui diversas nuances que denotam o caráter complexo do processo de construção e estabelecimento do conhecimento científico. Comparando a análise histórica sobre os estados com as descrições distorcidas presentes em muitos materiais voltados à física, podem ser criados debates sobre como ler e utilizar adequadamente estudos históricos segundo cada contexto educacional. Acreditamos que o presente trabalho oferece subsídios suficientes para esclarecer e minimizar visões equivocadas sobre o conceito de estados e sobre uma possível antevisão do comportamento dual da luz na óptica de Newton. A partir disso, novas iniciativas para o ensino da física podem ser desenvolvidas, favorecendo o entendimento adequado da natureza da ciência e do processo de construção do conhecimento científico. Aqui, tópico 8, agradecimentos. Os autores agradecem o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, e as sugestões de Cirino de Melo Forato e Esdras Vigiano. Referências bibliográficas. 1. Young, M. Óptica e Lasers, EDUSP São Paulo, 1998. Páginas 137 a 139. 2. Schemberg, M. Pensando a Física. Lende, editora, São Paulo, 2001, páginas 60 a 61. 3. Sabra, A.I. Theories of Light from Descartes to Newton. Cambridge University Press, Cambridge, 1981, páginas 341 a 342. 4, aí ele coloca aqui um endereço eletrônico, eu vou deixar aí para vocês verem, se tiver alguém aí com deficiência visual, pedir para alguém poder digitar ou fazer a leitura. 5, Whittaker e
A History of the Theories of Ether and Electricity, The Classical Theories. Thomas Nelson e Sons Limitada, London, Nova York, 1951, página 22, nota 1. 6. Bassalo, J.M.F. A Crônica da Óptica Clássica, Caderno Catarinense de Ensino de Física, 4, 140-150, de 1987. 7. Mais uma indicativa aqui de pesquisa, numa apostila do canal da USP. Vou ler o comecinho dela só, é plato.if.usp.br/1-2003-FMT 0405D/apostila/ótica onda/node 4.html, que foi acessado em 26 de março de 2008. Nota 8. física.cdcc.usp.br/cientistas, com o primeiro C maiúsculo, /isaacnewton.html, acessado em 26 de março de 2008. 9. Hall A.H. Hall escreve H-A-L-L.A.H. All Was Light, An Introduction to Newton's Optics, da Clarendon Press, Oxford, 1993. 10. Newton 1, intitulado Of Colors, in Maguire J.E. M. Certain Philosophical Questions, Newton's Trinity Notebook, da Cambridge University Press, Cambridge, 1983. 11. Newton 1, Discourse of Observations, in Cohen E.B. and Schofield R.E. Isaac Newton's Papers and Letters on Natural Philosophy, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1978, páginas 202 a 235. 12. Newton 1. A hipótese da luz, uma hipótese explicativa das propriedades da luz sobre as quais discorrem meus diversos artigos em Cohen, I.B. and Westphal, R.ed. Newton, textos antecedentes e comentários. Da UD-UERF, Contraponto, Rio de Janeiro, 2002, páginas 30 a 54. 13. Stewart, R.H. Was Newton wave particle duality consistent with Newton's observations? Isis 60,392 a 394, de 1969. 14. Moura B.A. Silva e CCA, Cibele Celestino, aqui a teoria dos estados da luz, consideração sobre alguns papéis das hipóteses na óptica newtoniana, em Martins, R.A. Silva e Cibele Celestino Ferreira, J.M.M. Martins, LACP, Filosofia e História da Ciência, no Cone Sul, seleção de trabalhos do 5º encontro. Aí aqui entre parênteses, Associação de Filosofia e História da Ciência, Campinas, 2008, páginas 91 a 100. 15. Newton 1. De Principia, Mathematical Principles of Natural Philosophy, a new translation by I. Bernard Cohen and Ann Whitman, University of California Press, Berkeley, 1999, página 943. 16. Newton 1, Óptica, EDUSP, São Paulo, 1996. 17. Hackford, C. Optics in the Age of Euler, Conceptions of the Nature of Light, 1700 a 1795, da Cambridge University Press, Cambridge, 1995, páginas de 1 a 10. 18. Stewart R. A Critical Analysis of Newton's Work on Diffraction, Isis 61, 188 a 205, de 1970. 19. All A.R. All, de novo, é com H-A-L-L. Beyond the Fringe, Diffractions as Seen by Grimaldi, Fabry, Hooke and Newton. Notes and Records of the Royal Society of London, 44,13 a 23, de 1990. 20.
Martins, R.A. Como não escrever sobre história da ciência? Um manifesto historiográfico. Revista Brasileira de Ensino de Física, número 23, 113 a 129, de 2001. 21, Martins, R.A. A Maçã de Newton, Histórias, Lendas e Tolices. Em Silva, Cibele Celestino, Estudos de História e Filosofia das Ciências, Subsídio para Aplicação no Ensino. 22, Cibele Celestino Silva e Martins, A Teoria das Cores de Newton, um exemplo do uso de história da ciência em sala de aula, Ciência e Educação, a revista Ciência e Educação, número 9, 5365, de 2003. 23, Pagliarini, C.R., uma análise da história e filosofia da ciência, presente em livros didáticos de física para o ensino médio. Dissertação de mestrado, Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo, de 2007. E aqui a gente termina a leitura desse artigo. Tem uma vasta referência bibliográfica, vai ajudando a entender todo esse processo de construção das ideias até chegar hoje, e aí até se dissipar do que vamos chamar da fake news no campo científico por má interpretação, por falta de profundidade, né, ou outras várias questões aí associadas. Então, eles trazem esse olhar para se aprofundar mais, para saber contextualizar, para poder ver todo esse processo de desenvolvimento. Né? Essas pesquisas, tem mais uma outra aí que nós vamos trazer de novo, da Cibele Celestino e do Moura, que eles observam um bocado essa questão da necessidade de contextualizar certas coisas ali, entender como é que essa coisa vai se construindo, né, que não brota essa ciência de um dia para o outro, que tem toda uma construção de pensamento, que tem coisas que os próprios autores e pensadores, eles refutam num póstumo momento nos seus estudos, porque eles descobrem coisas novas, que tem coisas que são outros pesquisadores que vêm a refutar, que tem coisas que são outros que vêm a complementar, né, que tem coisas que até um certo período elas ficam lá, vamos dizer assim, stand-by, e de repente elas emergem porque estava faltando, entre as, vamos dizer assim, eu vulgo dizer, uma pecinha do quebra-cabeça que dá continuidade àquele processo de pesquisa, e que tem entendimento dessa forma de construção é importante para não fazer interpretações erradas, associações confusas, né, não muito claras do assunto. Então, foi esse o artigo científico intitulado Newton antecipou o conceito de dualidade onda-partícula. É um estudo de Breno Arceoli Moura, de Cibele Celestino Silva. É interessante também, eu trago para outras questões, não só para essa proposta do próprio artigo dela, mas para quem está aí, de repente, sim, estudando mais profundamente, que é uma referência bibliográfica. Os artigos são bem ricos nessas referências, dão ali conteúdos mais diretos, né, do que pequenos fragmentos que se buscasse aleatoriamente, e talvez num conteúdo possivelmente mais conciso, né. E é isso, aí fica esse, e ainda tem aí, vocês vejam o outro título, vou gravar de novo, Os Anéis de Newton e a Teoria Corpuscular da Luz, que eles vão tratar também dessa questão, só que eles trazem novos elementos e também tem uma nova referência bibliográfica, também uma pesquisa, faz parte desse estudo, Breno Arceoli Moura e Cibele Celestino Silva. Esse foi um desenvolvimento disponibilizado ali pelos próprios autores, e esse que a gente leu agora, lá da Revista Científica, né, que recebi em 30 de junho, aceitou em 15 de agosto. Aqui do lado tem um ícone, Educativo Physicorvum quando non ascendam, tá? E tem um desenho de um Pégasus aqui do lado da referência bibliográfica, do lado do artigo na primeira página. Sobre Breno Arceoli Moura, pós-graduação Interunidades em Ensino de Ciências, Instituto de Física na Universidade de São Paulo. E aqui um adendo numa notinha ali sobre a Cibele Celestino Silva, Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo. E aqui a indicação da revista científica, lat.am.j.phys, phys.educ,
com C mudo, ponto, volume 2, número 3, setembro de 2008. E aqui nós concluímos gravação do mês 8 de 2022, sendo compartilhada em áudio para estudos e complementariedade, auxílio nas referências bibliográficas a partir do ano de 2022 em diante.